Fala, meus amigos, seja muito bem-vindo para mais um Pode Ficar Rico podcast. Pessoal, mais uma vez, por causa dos pedidos de vocês lá no nosso direct, lá na comunidade do Pode Ficar Rico podcast, a gente está mais uma vez quebrando a nossa bolha ali de afiliado, de Google Ads, de fundo de funil. A gente está quebrando e a gente está trazendo mais um tubarão aqui no mercado, né, Evandro? É isso aí, cara. Mais um tubarão. Vamos lá, o cara, ele é um expert em lançamento, se é que posso dizer assim, ele lança pessoas, né? Independente do nicho que a pessoa trabalha, ele consegue fazer com que essa pessoa que tem o conhecimento sobre esse assunto faça um produto dela, faça um lançamento, mas ele vai explicar melhor. Mas, Evandro, fala comigo, quem que é esse cara aí? Cara, tô bem animado pela entrevista de hoje. Só pra vocês terem uma ideia, ele já foi gestor de tráfego, ele já faturou mais de 1 milhão no digital. Como o Ângelo já mencionou, ele lança o pessoal no mercado, aquela pessoa que tem uma empresa, que quer trazer o negócio para o digital, ele dá esse apoio, esse suporte. Cristão, casado e inconformado. Olha isso, Ângelo. Tem Que muita top. coisa para passar para a gente hoje. Mas antes de eu chamar ele aqui, pessoal, se você é novo aqui no canal, não se inscreveu, aproveita para se inscrever, deixa o like, comenta aqui abaixo o que você está achando do episódio, aqui das pessoas que a gente está trazendo. Também todas as informações do nosso convidado vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? O Instagram dele para você ir lá seguir ele. Ele também tem cursos, um dos cursos deles é o Mapa do 100K. Também tem mentorias, tem imersões presenciais. Cara, tem muita coisa, né, Ângelo? Cara, é mais um tubarão, Evandro. Mais um tubarão, como os que a gente já traz aqui de costume, né? Mas normalmente os que a gente traz aqui são os da nossa bolha. Do afiliado, do carinha ele que fez 2, 3 milhões de reais como afiliado, né? Anunciando no Google Ads. A pegada dele já, acredito eu, que seja uma pegada um pouco mais diferente. Ele ensina, acredito que as pessoas a serem produtores, né? A ter o seu próprio produto com base no seu conhecimento. Mas, cara, quem melhor do que ele mesmo para falar sobre o produto dele, né? Então chama ele aí É isso aí. e vamos que bora. É isso aí, pessoal. A gente vai chamar aqui então para a entrevista de hoje Matheus Cortes. Seja bem-vindo, Matheus. Aí, galera, show de bola. Rapaz, com essa descrição dessa, a gente vai voar, viu, esse podcast. Esse podcast aqui vai ser. Essa descrição aqui chega eu subir aqui na cadeira. Matheus, não Gente, liga não, a gente tá um pouquinho nervoso, beleza? boa. Galera, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto, né? Eu tenho certeza que esse projeto vai trazer conhecimento de qualidade e vai ajudar e abençoar milhares de pessoas e famílias. Muito bom estar aqui com vocês e vamos detonar. Meu nome é Matheus Cortez, como o pessoal falou, cristão, casado e inconformado, né? O Cara, que top. inconformado tem exatamente da passagem: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Estou no mercado digital desde 2019, amo vendas, amo isso de transformar esse mecanismo, esse processo de transformar pessoas, e desde lá venho trabalhando com vendas na internet, seja com produtos digitais, com lançamentos, com perpétuo, ajudando pessoas de fato a transformar suas vidas por meio de conhecimento especializado. E hoje a gente está aqui para exatamente trazer conhecimento especializado, te ajudar a destravar também na internet. Vamos embora. Que top, cara. Evandro, só pra ele ter começado ali por Romanos 12:2 já tocou meu coração. Cara, Matheus, é bacana, né, cara? Bacana. E outra coisa, a gente fica muito feliz também de ter o Matheus aqui, porque você vê, é um cara que, assim, é um tubarão, né, cara? Já tá muito acima no mercado e abraçou aqui o nosso projeto, veio aqui, disponibilizou do seu tempo. Então a gente já quer agradecer você, a sua presença desde já, cara, porque para nós é muito importante isso. E eu tenho certeza que o seu conteúdo, né, a sua forma de trabalhar vai impactar muitas pessoas e tirar muitas pessoas, né, do zero, né, cara? Vai ajudar muito. Então, já quero agradecer desde já. Tamo junto. que top. Mas, Matheus, vamos lá, cara. Como de costume aqui já não pode ficar rico, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Quem é o Matheus Cortez? Na verdade, ou quem era o Matheus antes do digital entrar na sua vida? Massa. Eu acho que eu era um rebelde da vida, né? Antes do digital e também, até antes de ter um relacionamento, eu sempre falo de ter um relacionamento de fato com Deus. Mas, cara, assim, a minha jornada, vou trazer os principais pontos para o pessoal, mas a jornada, eu acredito que um principal ponto, ela começa um pouquinho antes de eu sair da minha cidade natal. Sou de Fortaleza, Ceará, inclusive, cidade maravilhosa, para quem quiser visitar.
E um pouquinho antes de eu sair, aos 18 anos da cidade, eu já tinha uma vontade grande de fazer algo que tivesse relevância. Eu não sei se alguém tem aqui isso no coração, acredito que vocês têm isso e quem está assistindo também, mas ter uma vontade de fazer algo com relevância, de impactar mesmo a sociedade, de impactar pessoas, de gerar transformação na vida de pessoas. Eu tinha isso muito forte. Só que foi aos 18 que eu decidi sair de casa, né? Eu realmente tomei a decisão de sair da minha bolha. Inclusive, para quem está assistindo e quer de fato mudar de vida, saia das bolhas que você tá. Busque novos ambientes, novas pessoas, busque se conectar com novas pessoas. E eu tinha muito isso em mente. Eu queria conhecer novas pessoas, sair do ambiente que eu estava, né? Naquela época não tinha a palavra ambiente na minha cabeça, mas era só os lugares que eu visitava. E queria conhecer novas culturas, novas pessoas, novos lugares. E aí eu fui morar em Belo Horizonte, Minas Gerais. Daí vem o Uai, né, que vocês estavam me perguntando. E foi a experiência que eu precisava para sair de menino e começar a virar homem. Eu acredito que tem muitos aqui ainda que devem estar assistindo, ainda estão nesse processo de transição. Como é que eu saio de menino e viro homem? E de fato, para isso, eu tenho que passar por desafios. E aí eu fui atrás de desafios. Eu não utilizava esse termo desafio também na época, mas eu queria alguma coisa nova que me estimulasse. E eu fui estudar engenharia mecânica na Universidade Federal de Minas Gerais, que na época era assim um sonho para mim estudar engenharia, até que eu descobri que a universidade não era como eu realmente pensava. Mas isso é outra história para a gente contar. E foi nessa época que eu realmente comecei a me envolver com o meio empreendedor. E aí eu conheci uma instituição chamada IESEC, que é uma instituição de jovens que ajuda jovens a, de fato, trabalhar em outros países. Inclusive, a gente trazia jovens, na época, para Belo Horizonte. E aí eu comecei a me envolver com o meio empreendedor, conhecer vários empresários e empreendedores, criadores aí de startups e tudo. E eu lembro na época que foi ali em volta de 2017 que eu estava procurando uma nova oportunidade, até que conheci um CEO de uma startup e ele me perguntou, cara, estou precisando formar meu time de vendas. Tu conhece, tu sabe sobre vendas? Eu falei, claro, total, sei tudo sobre vendas. E na época, na verdade, eu não sabia nada de vendas, né? E aí eu falei, cara, vou ter que aprender aqui sobre vendas. E o cara me botou para dentro da empresa, comecei. E aí eu lembro que com essa oportunidade, ele foi um mentor para mim, que é o Adriano, sou eternamente grato. E ele me ajudou muito a aprender e conhecer sobre vendas. E foi nessa época que eu realmente comecei a comer conteúdo de venda. Eu falo comer conteúdo de vendas, que era podcast, livro, curso. Eu lembro eu entrando em ônibus lá em Belo Horizonte e de fato já escutando vários cursos, podcasts, no Spotify, tudo na época, SoundCloud também tinha bastante, e lendo livro, né? E foi dali que eu tive outra oportunidade de trabalhar numa empresa chamada Sambatec, que também foi uma grande escola para mim, que é uma empresa de tecnologia lá em Belo Horizonte que era concorrente da famosa Hotmart. Tinha um produto que era concorrente da Hotmart, e aí eu fui descobrir o mercado digital, e aí o mercado digital, para mim, naquela época, era uma grande besteira. Isso aí Sendo foi, sincero. isso aí foi que ano, Matheus? Foi 2018. 2018, eu fui conhecer ali sobre o mercado digital porque a empresa, na época que eu trabalhava, que era a Samba, tinha um produto que era concorrente da Hotmart. Então, Érico Rocha, lançamento, parará, não sei o quê. E aí, na época, eu achava que era uma grande besteira, uma ladainha. O pessoal estava inventando um monte de coisa. Até que eu fui realmente estudar sobre o assunto. Foi engraçado que quando eu entrei na empresa, entrei para trabalhar com vendas. E na época, eu não sei se vocês conhecem as terminologias, mas tem o SDR e tem o closer. Tem o SDR e o fechador de contratos, né? O account executive, enfim. E eu fui trabalhar como um SDR, um prospector de negócio. E eu lembro que foram 6 meses intensos em que eu falei assim, cara, eu vou dominar isso, eu vou realmente ser muito bom nisso. E aí a importância de pessoas. Eu tinha um gerente, um coordenador, que o cara, que era o Matheus, ele me deu assim o passo a passo que eu precisava. Realmente, assim, ele, cara, estuda isso, faz aquilo e tal. Então me ajudou demais a de fato bater meta e atingir resultados. E aí, com 6 meses, eu fui promovido, na época, para vendedor. E aí eu tinha 21 anos, eu tava me sentindo cara, tava do lado, como você fala, dos tubarões, né? Caras com 10, 15 anos de vendas, caras elite, fazendo muito dinheiro como vendedor. Na época você ser close era tipo assim, uau, você progrediu de vida. E aí, cara, eu comecei a estudar bastante sobre vendas. E aí realmente começaram a vir os resultados,
né? E então, pô, eu tava ali com 21 anos e fazendo R$ 10.000 por mês com vendas. E, pô, super feliz. E eu falei, meu Deus, é isso aí que eu quero e tal. Até que chega um momento que você fala, ou eu vou para uma nova oportunidade, ou eu vou ser expulso para uma nova oportunidade. E aí, basicamente, chegou um momento da empresa que muita coisa mudou e tudo mais. E um amigo chegou para mim e falou assim, cara, vamos empreender. E aí, nunca tinha passado isso na minha cabeça. Já tinha passado na minha cabeça, mas não com a área de marketing digital. Ele falou, vamos para marketing digital? Aí ele falou, tu sabe de marketing? Aí eu, mais uma vez, né? Aí dessa vez Domino. ao invés de falar assim, domino, eu falei, cara, real, assim, eu sei muito pouco. Ele falou, fica tranquilo, eu também sei muito pouco, mas a gente vai descobrir. E aí a gente foi, de fato, nesse caso, empreender com marketing digital. E eu lembro, no primeiro dia que a gente montou uma agência de marketing digital, eu estava na sala de um apartamento que eu morava lá em Belo Horizonte. Eu lembro que a gente saiu da empresa, eram 4 sócios, a empresa se chamava 4 Escala. No primeiro mês, um só saiu, aí ficaram 3. A gente não mudou para 3 escala, né? Mas a gente ficou 4 escalas. Mas eu lembro no primeiro dia que a gente saiu da empresa né, e começou de fato a empreender, a gente fechou um contrato. Nossa, aquela festa, pulamos um em cima do outro, não sabia nem o que fazer. E foi aquele contrato que de fato me colocou no digital, porque a pessoa que era o Christian, ele nos conectou com outra pessoa que eu vou contar para vocês depois, que é a Márcia, que era uma confeiteira, e ela estava precisando criar os seus primeiros cursos e vender na internet, mas ela não sabia como. Eis que a gente entra, e aí que começa a minha trajetória no digital. E aí, desde lá para cá, enfim, foram vários lançamentos. Foram, na verdade, eu ajudei experts, né? Foram mais de 30 bilhões de reais em vendas de infoprodutos, lançamento de 6, 7, 8 dígitos. Foi muita doideira, muito conhecimento e muita peia. Muita peia. E estamos aqui para contar essa história hoje. Cara, bem interessante, né? E nesse momento que você começou a ter o contato com vendas, Matheus, era tudo no offline, não estava ainda no digital? Nesse Na período época, que você falou que já estava fazendo seus 10.000 por mês, tal. nossa, na época, olha que interessante. Eu comecei a fechar os contratos, era um modelo de inside sales. Então, como é que é o modelo de inside sales? O time de marketing gera leads e a gente recebia esses leads no CRM, prontinho, na época era o HubSpot. E aí a gente fazia todo o processo de atendimento e o processo comercial com esses leads. Então eu era o vendedor mais novo da equipe, estava lá no meio dos tubarões, mas eu colei num cara que era muito bom. Eu falei, cara, me ajuda e tal, me ensina. E o cara humilde, humilde assim, demais, coraçãozão, me ajudou bastante, que era o Jean. Nunca esqueço também, foi uma pessoa muito importante, me ajudou bastante. E aí ele me ensinou de fato como fazer um bom processo de vendas. E na época eu já achava que eu era o bichão, né? Até eu entender que eu precisava aprender muita coisa. E aí, mas era um processo completamente online. Botava aqui o fonezinho, jogava aqui, ó, e aí começava vários atendimentos, preenchimento de CRM, organização, para bater a meta do mês, né? E eram contratos fechados de 12 meses. Cara, bacana. E assim, quais foram os principais desafios para você, que nem você assumiu esse cargo falando, pô, deixa para mim que eu domino. Mas assim, qual foi o principal desafio que você falou, nossa, isso aqui talvez vai me pegar e eu preciso melhorar nisso? O que foi assim? Arrogância. Primeiro mês, Arrogância. primeiro mês eu fechei, a minha meta era fechar um contrato de R$ 1.000 por mês. No primeiro mês. No primeiro mês eu fechei um contrato de 6.000. Aí eu falei assim, cara, confia que é só jogar a bola para mim que tá tudo certo. Quando chegou no segundo mês, a meta era fazer contratos para dar um valor total de 2.000 por mês. Então era progressivo. E aí no segundo mês, eu terminei o último dia do mês sem fazer nenhuma venda. Frustração, eu lembro de pessoas ao redor falando assim, ó, não é bem, não é como tu pensa não. Não é desse jeito não. E aí começaram a chegar mais forte em mim, né? E eu lembro que toda vez que a gente fechava um contrato, a gente ia lá no meio da empresa e pegava como se fosse uma bateria, um tamborzão e batia pá, pá, pá. E aí naquilo dali fazia muito, né, com o ego, né? Você jogava o ego lá pra cima, você ia no meio da empresa e batia, e todo mundo palma. E aí dava muito vontade. E eu lembro que quando eu terminei esse segundo mês, eu falei assim, uou, eu preciso baixar a minha bola. E aí foi quando eu fui procurar mais ajuda para entender de fato como melhorar no meu processo comercial. E aí que de fato
No terceiro mês em diante, eu só bati meta todos os meses. Então, nos 6 meses que eu estava como vendedor, nesse cargo especificamente, eu bati meta o valor total dos 6 meses, eu bati meta do valor total. E aí eu falei, caramba, eu realmente agora comecei de fato a entender como fazer um processo comercial. Então, eu acho que uma das coisas que mais pega o homem especificamente, dependendo até de perfil comportamental, mas muitas vezes é a arrogância, a soberba, de achar que você já sabe tudo, de achar que você não precisa de ajuda, de achar que você é o bichão, de achar tarará, e aí por aí vai. Ainda mais quando você é jovem, né? Para quem tá assustando é jovem. Quando você tem 18 anos, você faz qualquer coisa, pô. Qualquer coisa, rapaz, não tem problema. Eu não sei se vocês tiveram isso, mas eu com 16, 18 anos, rapaz, eu voava, fazia tudo. Dava cambalhota, pirueta, tudo, tudo, tudo. Achava que era o dono do mundo, até eu descobrir, de fato, né, o quanto sou limitado e quanto preciso de ajuda. E a gente vê bastante isso, né? Que nem no nosso mercado aqui, no mercado de afiliados, né? A gente vê isso também, né? Às vezes a pessoa tá ali batendo cabeça e tal, mas não tem aquela humildade de levantar a mão, né? De falar, cara, tô precisando de uma ajuda nesse ponto aqui. E às vezes é isso, né? Que é esse detalhe que faz total diferença no processo, né? Eu ouvi uma vez, inclusive saí de um evento maravilhoso, né, que foi, eu até comentei com vocês, né, do Wendel, e ele falou algo muito, muito legal, que é, cara, o que você não sabe tá na pessoa ainda que você não se conectou, por exemplo. Então, ao invés da gente falar assim, cara, como é que eu resolvo isso? Hoje em dia, com a história da internet e tudo, a gente tem muito essa coisa. Cara, vou lá no chat GPT e vou perguntar pro chat. Vou lá não sei aonde, vou tal, e vou descobrir como fazer. Pô, legal, legal que você vai descobrir as informações. Mas a grande pergunta está em quem pode te ajudar a fazer aquilo. Olha que interessante. Quem pode te ajudar a fazer aquilo? Porque, olha que interessante, eu estava com uma dúvida, especificamente no meu negócio, na parte de gestão empresarial, eu peguei e mandei duas perguntas para dois amigos. Cara, teve um amigo que me mandou, eu falei, irmão, eu te perguntei uma coisa, tu mandou foi uma mentoria. O cara mandou 7 áudios, cada áudio de 2 minutos, um podcast, e ele me explicou exatamente cada ponto. Olha que interessante. Eu acho que o grande jogo da vida é a gente ter conexões de tal forma que a gente, quando tem uma dúvida, quando tem uma necessidade, a gente pode recorrer a alguém, né? Fala assim, cara, me ajuda com isso, eu não sei. Cara, o cara mandou uma mentoria para mim. Eu falei, irmão, obrigado demais, você me ajudou bastante, tal, tal, tal. Então, eu acho que isso aí é muito importante. Quem pode te ajudar a ir para essa próxima fase, sabe? Que top. Bacana. Ô, Matheus, e outra coisa assim, eu vi que você também já atuou como gestor de tráfego, né? Atuando na gestão de tráfego, isso ajudou no seu processo de lançar os experts? Com certeza. Porque, na minha opinião, as duas profissões que te fazem ter mais conhecimento do digital, gestão de tráfego, né? Além de estrategista, gestão de tráfego e copywriter. A gestão de tráfego é bem até mais comum hoje, um gestor de tráfego, ele fazer uma migração para virar um estrategista. Eu vejo muito esse caminho hoje também. Então, eu comecei minha trajetória, quando foi ali em 2019 que a gente conheceu a Márcia, falou assim, cara, alguém precisa aprender tráfego pago. Aí eu comecei a ver algumas coisas, achei legal. Falei, cara, deixa eu aprender isso aqui. Quando eu comecei a preencher planilha, ver número, não sei o que, eu falei, meu Deus do céu, que coisa incrível. Eu achei incrível. Porque você viu o comportamento das pessoas, quem clicava, quem não clicava, quem convertia, quem não convertia, olha o número de vendas e tal. Eu achava isso maravilhoso. E aí eu comecei a me aprofundar no assunto. E aí eu comecei a gostar muito de gestão de tráfego. Na época eu lembro que eu comprei um curso do Juliano Torriani, sabe muito, e aprendi tráfego. Só depois fui conhecer Pedro Sobral e por aí vai. E aprendi muito ali, e aí eu comecei de fato a fazer tráfego pago para lançamentos, e depois a gente entrou para Perpétuo, durante esse processo. E aí, automaticamente, eu comecei ali na época pandemia, todo mundo queria ir para o digital, todo mundo foi para a internet, todo mundo, os negócios ficaram assim, famintos por crescer na internet. Então, o tráfego pago era um assunto muito novo. Então, o pessoal falou, cara, Matheus, me recomendaram você e tal, cara, tô querendo fazer esse negócio de tráfego, como é que funciona? E aí eu fechei muitos contratos com empresas para prestar serviço. Conheci várias pessoas, e aí isso me gerou várias conexões, e aí eu comecei a trabalhar com lançamentos muito grandes, experts grandes e tal. E foi aí que eu comecei a fazer essa migração para a parte estratégica. Porque sempre era aquela visão, cara, não é sobre o tráfego é um meio para um fim. O tráfego, ele sempre é um Exato. meio para um fim, né? Não é o tráfego em si. O tráfego é uma ferramenta. Para quê? É uma ferramenta de vendas. Eu sempre batia muito isso, cara.
Você não está contratando uma ferramenta, você está contratando um meio para aumentar suas vendas. Sempre era isso. Ele potencializa, né? Potencializa as vendas. Então, por isso que não é eu saber a ferramenta, é eu saber como utilizar a ferramenta para eu potencializar os meus resultados. Exatamente. Então, foi isso que começou a acontecer, e aí eu comecei a trabalhar mais na parte estratégica de alguns lançamentos, e aí eu comecei a ver pessoas assim, meu Deus, era muita venda acontecendo. Eram lançamentos de 1 milhão, 5 milhões, lançamentos de 10 milhões. Para mim, na época, era assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Muita grana, né? Ô, Matheus, mas me tira uma dúvida. Quando foi, exemplo, que você falou que você estava ali nessa empresa, onde você, por volta dos seus 21 anos ali, que você trabalhava fechando contratos e tal, mas quando foi essa migração? Você prestar o serviço para os outros para você ser ali o próprio cabeça, né? Onde você é o dono do seu negócio. Quando foi essa migração? Cara, foi até uma migração bem rápida, porque na época que eu estava trabalhando na empresa, eu estava muito satisfeito lá. Só que aí, na época em si, teve algumas mudanças de políticas na parte comercial mesmo, que acabavam afetando o time comercial e tudo mais, coisas que acontecem normalmente em empresas, né? Mudanças normais. Só que aí a gente viu ali uma oportunidade para, de fato, inclusive um amigo, que é o Adam, nunca esqueço disso, ele chegou para mim e falou, cara, vamos empreender e tal. Vamos, ele tinha uma ideia de montar uma agência. E aí a gente muito próximo, falou assim, cara, vamos montar aí um negócio. E aí eu achei aquilo do máximo e eu gostava sempre de desafio. E eu falei, cara, vamos, essa é a melhor oportunidade. E aí ele chamou eu, um outro amigo que era o Pedro e o Jean. E aí a gente montou a Quatro Escala, né? Foi montar a Quatro Escala. E aí começou de fato o projeto de começar a empreender. Então a gente saiu da empresa e tal, pediu demissão e tudo. E foi de fato começar a empreender na internet com a agência de marketing, que era uma agência que na época fazia tudo, né? Assim, era postagem, conteúdo e tal, a gente estava aprendendo também. Só que realmente o negócio começou a se diferenciar quando a gente entendeu o meio ali de marketing digital, mais especificamente voltado para infoproduto, que foi o caso da Márcia, nunca esqueço. Um beijo grande para a Márcia, se um dia ela ver isso, que foi a pessoa que era confeiteira. Olha que interessante, ela dava treinamentos presenciais no Brasil todo, ensinando outras mulheres a fazer bolos florais. Só que ela estava cansada, porque ela tinha que ficar viajando. E ela tinha 80 mil seguidores e não vendia nada na internet. Nossa, que potencial. Potencial prato cheio, potencial zaço. Ele falou, cara, vamos. E ela queria ajuda para vender na internet. Eu estava aprendendo, meu sócio também estava aprendendo, vamos meter bala. E aí a gente criou o projeto dela do zero. Foi maravilhoso, 1 ano, fez R$ 500 mil, foi muito legal. Aprendemos muito, trabalhamos com lançamento, com perpétuo, lançamento em grupo de WhatsApp. E aí começamos a criar vários produtos. Foi inclusive desse projeto que nasceu o modelo que eu falo hoje, que é a tríade da venda, de você criar produtos de simplificação. E o que é isso? São produtos que você consegue, de uma maneira mais rápida, criar um produto bom, legal, mas objetivo, direto ao ponto, com baixo ticket, alguns chamam de low ticket e tudo, mas é com um ticket menor, um produto de entrada, e aí você consegue vender ele todos os dias de maneira mais automática. E aí começou, de fato, esse processo de venda no digital. Então, basicamente foi isso. Cara, e sabe, eu tô sendo bastante impactado no Instagram hoje com esse termo low ticket, né? É, E de fato, é possível você ter um lucro em cima do low ticket, porque você roda o tráfego no Facebook, né? Para atingir esse público em potencial, né? E como que é essa dinâmica de você conseguir ter lucro com low ticket? Em 2022, eu e minha esposa, né, para quem não sabe, eu e minha esposa, a gente trabalha no digital juntos. A gente tem uma empresa de educação. E aí, em 2022, a gente resolveu começar a fazer esse modelo que eu já acreditava que era um modelo, é um aprimoramento do modelo de oferta direta. Para quem não conhece o modelo de oferta direta, é você pegar um anúncio e fazer com que pessoas vejam esse anúncio nas redes sociais, no Instagram, ela clica no anúncio e cai numa página de vendas. Só que aí a gente falou, eu falei assim, que materiais você tem? Perguntei para ela. Ela é nutricionista. Falou, tenho esse material, tenho esse material, tenho esse material. E ela, na época, já trabalhava ensinando outras nutricionistas a crescer na carreira, fazia alguns cursos, algumas coisas presenciais, algumas coisas online. Falei, que material você tem? Ela me mostrou um material. Era um e-book que ela tinha, que ela dava para os pacientes. E aí a gente transformou ele num material para o profissional da nutrição. O que foi que aconteceu? Com
Os primeiros 30 dias foi tudo de muito teste, né? Testando o modelo de venda, testando a oferta e tal. Eu lembro que quando a gente passou isso, a gente fez mais ou menos R$ 1.000. R$ 1.000 em vendas. Aí eu já vou chegar na tua pergunta. No segundo mês, esse mesmo produto gerou R$ 4.000. Eu falei, opa, interessante. No terceiro mês, 8.000. Opa, bom demais. Quarto mês, 19.000. Meu Deus, e vendendo todos os dias. Tem potencial. E isso, aquele PDF que ela dava de graça pros outros. Dava de graça. Aí olha o ponto de atenção. Isso tudo começou, só um detalhe, tá? Só um adendo aqui para a história. Depois que a gente foi numa pregação aqui na igreja local aqui de Fortaleza, e a gente escutou uma palavra que era basicamente a palavra era a história do azeite de uma viúva que tinha no Antigo Testamento contando sobre nos livros ali de Eliseu, o profeta Eliseu. Resumindo a história, o marido tinha morrido e o marido deixou dívidas. E ela preocupada porque as pessoas que ele devia queriam tomar os filhos dela como pagamento da dívida. Olha que interessante, olha que interessante. Ela ficou desesperada, foi atrás do profeta, e na época o profeta era considerado um homem de muita sabedoria, de muito conhecimento. E aí perguntou: "O que é que eu faço? Meu Deus, me ajuda." E aí ele perguntou para ela: "O que é que você tem em casa?" Ele fez essa pergunta, né? E ela falou assim: "A tua serva não tem muito pouco, mas tem um pouco de azeite em casa." E ele falou assim: pega esse azeite, vai nos teus vizinhos, pega vasilhas de azeite, vasilhas, leva os teus filhos para dentro de casa, fecha a porta e derrama o azeite dessas vasilhas. Ela não entendeu muito, mas ela fez. Pegou os filhos, entrou dentro de casa, fechou a porta, pegou as vasilhas de azeite. Ela botou enfileirada as vasilhas e foi derramando o pouquinho de azeite que ela tinha. A história conta que, milagrosamente, todas as vasilhas foram preenchidas. É Até tremendo. que parou, até que parou de encher quando chegou na última vasilha. E aí, com essas vasilhas, na época, azeite, né? Era algo de muita valia, de muito valor. E ela vendeu essas vasilhas, pagou a dívida e ficou com dinheiro para tocar o resto da vida. Essa história foi tão importante para a gente porque a gente estava num momento de transição nas nossas empresas. Eu com a agência de tráfego, na Cortez Mídias, a minha esposa com a prestação de serviço como nutricionista. Então a gente escutou isso num momento bem complicado para a gente, até financeiramente mesmo. E quando a gente escutou essa história, eu me perguntei eu peguei aquela palavra, ela também, e a gente falou assim, cara, o que que a gente tem dentro de casa? E eu tinha vindo de vários lançamentos, perpétuo, vários modelos de venda. Aí eu falei para ela, amor, você tem algum material? Vamos começar a fazer isso. Ela tinha o material dela, eu peguei, fiz a copy, transformei isso, expus na internet com uma boa página de vendas. E aí no primeiro mês, 1.000, segundo mês, 4.000, terceiro mês, 8.000, aí quarto mês, 19, quinto mês, 20. E na virada do ano, a gente recebeu uma outra palavra, que era: aqueles que semeiam com lágrimas, com feixes de alegria colherão. Salmos. E aí virou o ano, a gente fez 55.000. Mês seguinte fez 70. E no mês seguinte fez 115.000, vendendo todos os dias. Cara, quando isso aconteceu, quando bateu os 115.000, 6 dígitos em 30 dias, vendendo todos os dias, sem lançamento, sem live, sem pirar nos stories, vendendo todos os dias, vendendo, utilizando anúncios. Nessa época, aí eu vou responder agora a tua pergunta. Eu tinha investido tipo 12 a 15 mil reais em tráfego. Então a lucratividade altíssima. Matheus, o que que tinha acontecido? Aconteceu que a gente acertou na oferta. E acertou no público. Cara, quando você acerta na oferta, acerta no público, produtos de low ticket, você pode ter retornos absurdos. E aí você tem que saber como jogar o jogo, porque aí depois você leva esse cliente para conhecer novos produtos e novas ofertas de maior valor, e assim consegue trazer uma excelente lucratividade para o seu negócio. Essa é uma das melhores formas de iniciar com produtos digitais. E isso aí a gente está falando já de uma esteira de produtos, então. Você usa o low ticket como uma entrada, e aí depois você. É como se fosse um funil de vendas, né? Você Na vai época, na passando época, ele para a esteira. na época, a gente não tinha nem o upsell. Era só o produto de entrada mais os order bumps, que são os produtos que acompanham ali no checkout.
e aí deu esse valor de faturamento, né? Eram 2 produtos que tinha, mas principalmente a oferta direta era de um, e tinha os order bumps, não tinha nem upsell ainda estava estruturando os upsells. E a gente foi e viu que isso deu tão bom que a gente começou a criar vários produtos. Mas ponto importante, Matheus, era qualquer PDF? Era um PDF que você tinha arranjado no mercado? Pelo amor de Deus, não. Era um e-book que ela tinha feito estruturado, bonito, né? Assim, organizado, conhecimento muito legal. Isso é muito importante. E aí, Agregando valor, né? agregando valor, só para vocês terem ideia, quantas clientes nossas, hoje da área de nutrição, compraram esse material, conheceram a minha esposa por esse material e compraram mentorias de 12, 15 mil reais? Quantas? Por quê? Porque se o e-book fosse fuleiragem, elas iam comprar? Ah, Eu, rece- hum. eu falei com uma essa semana. Ela falou, cara, tudo que eu comprava dela era bom, dava certo, eu gostava. E aí ela foi fazendo o quê? Adquirindo mais produto. Qual é o problema do nosso mercado? O pessoal quer só saber de vender, não quer entregar algo de qualidade. Não façam isso. Pelo amor de Deus, você vai matar o seu negócio. Entreguem algo de qualidade, gente, pelo amor de Deus. Entregue algo que vai agregar na vida das pessoas, porque o processo de venda fica cada vez maior se você entregar algo de qualidade. Matheus, exemplo, e só para dar uma pitadinha de sal nessa história, né? Exemplo, a gente está Claro. falando aqui com pessoas que estão começando no mundo do digital, né? Agora, por esses dias, outras pessoas ainda que não começaram. Exemplo, a gente ouve muitas pessoas dizendo que é simples. Como a gente tem a IA, o chat GPT, o Gemini, é só ir lá no chat GPT e falar, chat, me dê um e-book sobre nutrição de 30 páginas, pegar aquilo ali e fazer uma artezinha no Canva. Não é tão fácil assim, correto? Eu digo que assim, é simples, mas tem um requisito. Qual é o requisito, Matheus? Pelo amor de Deus, qual é o mercado que a gente está trabalhando? É um mercado de educação. O que que é o mercado de educação? É conhecimento que gera transformação. Então, eu vou pegar qualquer informação que tenha. Matheus, vai dizer que tu não utiliza IA? Claro que utiliza. A IA a gente utiliza para nos guiar, para nos direcionar. A gente traz lembretes com ela, informações que a gente não estava, às vezes, prestando atenção. Mas, gente, tem que ter uma expertise por trás. Tem como eu ir atender uma pessoa com um conhecimento, por exemplo, uma pessoa que está precisando de ajuda na parte lá, uma pessoa está doente, sem ter um conhecimento de medicina? Não, gente, pelo amor de Deus. Então, o grande ponto é de você construir um produto que você tenha verdadeiramente expertise e conhecimento. Pô, Matheus, algumas pessoas falam, né? Eu não tenho expertise de nada. Maravilhoso. Então, você vai ajudar pessoas que já têm expertise. Claro, qual é o meu conceito? Quando eu não tinha expertise de nada, Matheus, lá em 2019, você poderia fazer produto de vendas como vendedor e tal? Poderia, porque eu tinha resultado nisso, beleza? Quando você tem resultado, você pode fazer produto digital da área que você tem resultado. Show de bola, maravilha. Mas você poderia fazer produto digital de tráfego pago? Claro que não. Nem sabia o que era tráfego, nem conhecia, não tinha resultado em nada de tráfego? Claro que não. Então, se eu não tenho resultado, eu vou ajudar quem tem. Eu vou impulsionar aquela pessoa. Porque aí o quê? Eu vou adquirir habilidades, eu vou adquirir conhecimentos e aí eu vou adquirir resultado. E aí, se eu tenho habilidades, conhecimento e resultado, você está preparado para produzir o seu produto e ajudar outras pessoas. Essa é a virada de chave. Cara, que top. E quando a gente fala low ticket, por exemplo, o produto, ele é aquele produto menos de R$ 100? Isso é um low ticket? Não necessariamente, depende de cada mercado. Mas, normalmente, a gente tem produtos low ticket. Tem um low ticket mesmo, que é até 97, né? Vamos dizer assim. Mais um produto de entrada, eu vejo produto de entradas de, por exemplo, R$ 150, R$ 149, R$ 297. Inclusive, existem experts que têm o seu produto de entrada, porque o produto de entrada pode se adaptar de acordo com o seu mercado. Tem experts que o produto de entrada é 997. R$ 1.000. É o produto de entrada da pessoa, é um produto de R$ 1.000. Porém, normalmente, um produto de simplificação que a gente traz, que são 3 tipos, tá? Produto de ensino, utilidade e oportunidade. Matheus, me dá um exemplo. O produto de ensino, cursos, masterclass gravadas, webinários e tal. São produtos que não, imersões online, são produtos de ensino. Eu vou trazer uma metodologia. O produto de oportunidade é aquele que você não acorda e vai no Google pesquisar, mas quando você vê, você fala, uau. A gente tinha um produto de oportunidade, que era o e-book de 100 receitas. Então, um e-book com 100 receitas
para o profissional da saúde, no caso nutricionista, poder utilizar no seu consultório como um guia, como um produto que ele possa, de fato, utilizar para poder fazer receitas muito boas e cardápios muito bons para os seus pacientes. Isso é um produto de oportunidade. E um produto de utilidade é o clássico. Checklist para perpétuo, checklist para lançamento, script de vendas para conversão no WhatsApp. É um produto que você compra e do momento que você compra, você já começa a utilizar. Então, esse é o conceito de produto de simplificação. O ponto é, esses produtos normalmente vai até uns R$ 197. Não gosto de trabalhar com produto de R$19,90. Não gosto de trabalhar com produto de R$39,90, R$49. Costumo trabalhar com um pouquinho acima. 59, 69, 99, 97 e 100 e pouco. Para pelo menos ter uma margem de lucratividade, já que o tráfego está ficando cada vez mais caro, o CPM está ficando cada vez maior, porque tem mais gente fazendo tráfego. Então a gente aumenta um pouquinho o preço do produto também. Só para vocês terem ideia, a gente tem e-book de R$149. R$149. Todo mundo acha que e-book tem que ser R$39. Não, não, depende É. do conteúdo. A visão que a gente tem, né, Evandro, ao menos da nossa bolha, cara, é um produto de low ticket, exemplo, daquele rapaz que você falou, que fica me seguindo aqui no patrocinado, é R$9,90. Ele usa esse produto de R$9,90, beleza, ele ensina lá alguma coisa, gera uma curiosidade, aí com essa curiosidade eu quero saber mais sobre ele, aí eu vou lá e compro o próximo produto dele, que já é R$697. Perfeito. Cara, A eu abertura. não sei, tá? O Matheus Cortes tem mais propriedade para falar. Mas ao meu ver, um produto que nem apareceu para mim esses dias no Instagram, uma oferta de um produto a R$ 10. Meu Deus. Ó, eu tenho um produto. Eu estou fazendo essa pergunta para você sobre o que é o low ticket, porque lancei um produto recentemente também. Estou Já. querendo partir por essa pegada aí do low ticket, né? Mas assim, eu tava rodando a 97, né? Saiu 2 vendas no Facebook e tal. Tive uma lucratividade, acho que custou R$ 5 a R$ 6 para fazer essa venda. Agora eu fico Bom, pensando, um produto de R$ 10, Matheus, como que o cara consegue ter lucro nisso? A não ser que ele tenha um upsell ali, para de ele repente a pessoa pegar. normalmente vai trabalhar com order bumps, upsells, fazer as vendas de upsells dentro do próprio produto e logo na página, é porque existem os tipos de upsells, né? Tem um upsell imediato, comprei o produto, já aparece uma página de upsell para mim. A sua compra está quase finalizada. É o clássico do upsell. A sua compra está quase finalizada. Eu preciso que você assista esse vídeo para entender tudo que vai acontecer agora. Exemplo, uma copy, né, que aparece no headline. E aí o cara tem um vídeo que é vendendo um próximo produto. Beleza. Então ele vai trabalhar com order bumps, upsells, normalmente. E aí, uma coisa que a gente trabalha muito aqui é upsell com time comercial. Muito bom. Muito bom, muito legal. Você pode utilizar automações no WhatsApp, também utilizamos, mas utilizar um time comercial, rapaz, eu não sei de onde é que o pessoal acha que eu vendo um produto, sei lá, de R$ 97, eu não posso vender um produto de 2.000. O que tem a ver? Como assim? Eu posso muitas vezes vender um produto inicial de 97 e depois chamar a pessoa para um próximo passo que é de 2.000. Matheus, mas é muito distante. Mas é porque o nível de entrega é totalmente diferente. Uma coisa é eu ter um produto de entrega que é um e-book. Outra coisa é eu entrar dentro de uma comunidade em que eu vou ter um aprofundamento por um ano. São entregas diferentes. Então não tem nenhum problema quanto a isso. Então, falando sobre o produto de R$ 10, eu, Matheus, não vendo produto de R$ 10. Por quê? Porque eu gosto de não só pagar o tráfego na primeira venda, mas ter lucro na primeira venda. Eu sempre falo para os meus alunos, mentorados e tal, que um ROAS que a gente trabalha é acima de 2. Mas para mim, um ROAS acima de 2 ainda é assim, mais ou menos. Eu gosto de trabalhar com ROAS 3, 4 ou 5. Eu, Matheus, eu especificamente. Eu gosto de ter lucro na primeira venda. E aí, depois, daí em diante também é só lucro, né? O mercado americano, ele trabalha muito com o empate. Pagar o tráfego. Tem muitas pessoas que têm essa ideia. Não, eu quero com esse produto só pagar o meu tráfego e daí em diante fazer vendas. Tá tudo bem, é uma escolha também. É uma escolha que você faz, né? Não tem problema. Cada um tem a sua escolha dentro do seu negócio. Cara, eu vejo bastante isso no mercado, que o pessoal fala, só quer saber de vender, vender, mas a gente tem que pensar no lucro também, né, Matheus? Não é também só você vender para empatar, pelo menos paguei o tráfego, mas você tem que sentir o lucro também, né? Sim. É muito importante que logo
no começo do projeto, e aí eu falo isso, inclusive, muito para alguns alunos, né? É que você se sinta motivado e gerando lucro com o negócio. Porque muitas vezes o processo de upsell, você ainda vai aprender como fazer um processo de upsell, né? Que não é assim, também do dia para a noite. Você vai ter estratégias para a venda de novos produtos. Então é interessante que já no primeiro você consiga ter uma certa lucratividade. Então, quando a gente emplacou esse modelo, cara, putz, a lucratividade é altíssima, altíssima, altíssima. Quando você emplaca, quando você consegue acertar na oferta, você consegue ter uma excelente lucratividade. Excelente mesmo. Você consegue gerar um bom volume de vendas. Então, se o teu produto é R$ 97, é interessante que o teu custo por compra esteja ali até os 40 e poucos reais, né? Ou seja, metade do produto tem que tirar a taxa da plataforma, mas esteja ali uns 40 e poucos para você ter pelo menos um ROAS 2 para cima, né? Que aí vai te dar, de fato, a capacidade de você continuar investindo no seu negócio e construindo novos produtos também. Top. Pessoal, ó, estamos chegando aqui já a 40 minutos de live. Pessoal, pelo amor de Deus, se vocês ainda não se inscreveram no canal, cara, pelo amor de Deus, tem um botãozinho aqui embaixo, ó, inscreva-se, é só você apertar. Cara, você não paga nada por isso, pelo contrário, olha o conhecimento que você está adquirindo aqui, beleza? Outra coisa muito importante, aqui abaixo vão ter as informações do Matheus, tá? Então, cara, o Instagram dele vai estar aqui embaixo. Pega o Instagram, vai lá, segue ele e fala, Matheus, eu vim por causa da sua entrevista. E, cara, que entrevista top, não é, Wando? Com certeza, cara. Acho que assim, tá quebrando bastante crenças, na verdade, né? Cara, Porque eu acho que a maioria das pessoas hoje tem aquela ideia de assim, eu não vou lançar um produto, só vou trabalhar como afiliado. Ser produtor não é para mim, eu acho que é algo muito distante. E o Matheus está aqui para quebrar esse paradigma, né, cara? Que não é bem por aí as coisas, né? ô, Evandro, e quão importante é a gente dar uma respirada em uma outra bolha, não é? Eu tô aqui, cara, ouvindo as coisas que o Matheus tá falando, eu tô, cara, olha isso, cara, que coisa incrível. Quanta oportunidade, né? É, e tipo assim, às vezes a gente tá só respirando o mesmo ar, tá só no mesmo ambiente, a gente não vê as coisas novas que estão surgindo ao nosso redor. E eu posso continuar batendo aqui? Posso bater só mais um pouquinho mais? Fica à vontade, se você quiser ficar até meia-noite aqui, é contigo mesmo. Tem uma coisa interessante. Primeiro, né, galera? Pelo amor de Deus, se inscreve logo no canal dos caras, que aqui é maravilhoso, né? Segundo ponto, muito importante. A venda como afiliado, e aí eu vou trazer aqui uma visão para vocês, é que é o seguinte, ela é muito massa até que você chega num determinado ponto que, assim, eu sempre pensei sobre isso, sobre o processo de você ter, sobre o processo de você ter um comissionamento completo em cima do produto, né? De você ter 100% de fato do produto. Então, isso é algo interessante para você pensar que chega um determinado ponto que, por exemplo, eu acredito muito na afiliação como um processo em que você vai lá, aprende sobre o processo de vendas na internet, constrói de fato as habilidades e as competências, e aí depois você vai para uma nova etapa. Sendo de fato, às vezes até um coprodutor, um estrategista coprodutor, que você recebe um comissionamento, às vezes de 50% em cima do projeto, e pode ter diferentes projetos, ou você de fato ser o seu próprio produtor. Por quê? Por causa da longevidade. E aí eu vou trazer um ponto para vocês só para pensar, né? Sobre essa questão de o afiliado em si e tal. Que é a questão de, por exemplo, você ter algo que seja mais longevo, realmente longevo. Um negócio de educação na internet, você consegue ter longevidade quando você tem o seu próprio produto ou quando você é sócio de um produto, mesmo que você está no processo de construção. Matheus, quero passar o resto da vida no afiliado. Não, tá tudo bem, não tem nenhum problema. A gente chama de choices, né? São escolhas, não tem, tá tudo ok. Mas a história de você virar um produtor também é muito legal, porque você tem a possibilidade de construir algo longevo, a sua comunidade, os seus alunos e tal, tal, tal. Então, isso realmente é muito massa. Mas não tira o mérito de afiliação, porque a afiliação é também uma universidade, né? Você consegue aprender muito também com esse processo. Exatamente. Cara, uma coisa legal assim também que a gente pode até trazer aqui é que o mercado de afiliação poderia ser também a porta de entrada, né? Igual o produto de entrada que existe, né? O E mercado de afiliação também ser a porta de entrada para a pessoa se tornar, né, futuramente um produtor, né? Ter a sua comunidade, ter o seu pessoal ali, a sua autoridade. exatamente. Eu considero que, por exemplo, eu nunca fiz afiliação. Né? Matheus, por que não? Porque já no começo a gente já comecei como coprodutor e tal, e aí fui nesse caminho. Mas tudo tem vantagens e desvantagens. É muito legal, você pode pegar um produto e tal, rapidamente já começar a vender, né? Então isso é muito bom também, isso realmente traz uma velocidade e tal.
e é um lugar legal que você consegue aprender muita coisa. Mas Matheus, realmente sempre gostei de ir num caminho em que eu possa ter mais controle do produto, tipo isso, É que eu não muito fique bom. muito à mercê de mudanças de ticket ou de qualquer outra coisa do produto e tal. Então, eu sou muito desse caminho de você ter seu próprio produto ou de você ser sócio de alguém que você acredita no que ela está falando, na mensagem, e vocês construírem isso juntos. Nos últimos anos eu vim fazendo isso, sendo sócio de pessoas que eu acreditava na mensagem, acreditava no produto. E aí agora eu também sou produtor, né? Que top. Cara, que Matheus, bacana. já estamos encaminhando aqui pro final. Até porque teu tempo é caro. Não sei se eu tenho dinheiro para isso tudo. Tô brincando, pessoal. Mas, cara, como de costume, né, Wando, aqui nas nossas entrevistas, a gente sempre pergunta, deixa uma frase final ou algo do tipo, mas no seu caso, eu queria fazer algo diferente. Queria que você deixasse uma mensagem para aquele menino que tá na transição de menino para homem, como você falou, no início, né? E ele, cara, ele tá nessa transição e ele tem certeza que ele quer viver do digital, mas ele não sabe o caminho. Qual que seria esse caminho para ele? Tem uma frase que eu escutei uma vez do Tony Robbins. Cara, excelente. A qualidade da sua vida é diretamente proporcional à quantidade de incerteza que você consegue confortavelmente conviver. E aí ele continua essa frase trazendo que se você precisa que tudo seja certinho na sua vida, certinho no sentido de que você precisa ter certeza sobre tudo, saber exatamente o que vai acontecer, você vai viver uma vida de muita frustração. Eu achei isso muito forte, Forte pra porque caramba. o caminho da vida, ele exige mais, não só confiança, mas fé. Fé em qual sentido? Muitas vezes a gente não vê o que vai acontecer no próximo passo. A gente não está vendo ali todo o caminho, toda a estrada. A gente não consegue ver toda uma estrada quando a gente se locomove de carro. A gente consegue ver os próximos metros ali, às vezes até o próximo quilômetro, mas não consegue ver tudo. Então a gente tem que trabalhar um pouquinho mais de fé. E aí, dentro disso, a gente precisa entender uma coisa: a nossa identidade. Quem nós somos? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus Pai, Ele nos criou. Eu acredito muito nisso. Então, cada um aqui tem uma parábola que fala da parábola dos talentos. Cada um aqui tem um talento, tem uma capacidade, uma habilidade específica que foi dada para cada pessoa e você deve utilizar esse talento para contribuir não só com a sociedade, mas muitas vezes também com você, sua família, as pessoas próximas, e assim se sentir útil e de fato fazer uma diferença. O caminho de sair de menino para homem é você conhecer a sua identidade, é você conhecer os seus talentos e começar a fazer isso saindo também de si e contribuindo para o outro, sendo útil à sociedade. O homem, ele tem um papel de utilidade. O homem tem um papel de servir. E aí a gente tem que, de fato, se apegar a essa palavra e saber que cada pessoa que está escutando aqui tem uma capacidade. Você só precisa encontrar. Então você não deve ficar mais à mercê de escutar o que as outras pessoas falam de você. Tá na hora de escutar o que Deus fala sobre a sua vida. Top, mano. Cara, bacana, bem, bem forte mesmo, né? Eu acho que isso resume tudo mesmo. Com Matheus, certeza. cara, estou muito feliz pela entrevista. Quero agradecer o seu tempo, sua disponibilidade, a sua história. Nós ficamos muito felizes aqui e quero deixar a porta do canal aberta para você. Quando você precisar, quiser voltar, trazer mais insights para nós aqui. E pessoal, lembrando também que todas as informações do Matheus vai estar aqui na descrição. Vai lá no Instagram dele, segue ele, entre em contato. Ele tem cursos, mentorias, imersões presenciais. Mas é isso, cara. Quero deixar minha gratidão mesmo por você ter topado, ter vindo aqui, abraçado o nosso projeto. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço, obrigado demais pelo convite, parabéns pelo que vocês estão fazendo, tá? Parabéns por disporem do tempo para passar conhecimento de qualidade. Isso é muito importante, eu tenho certeza que vai abençoar e ajudar muitas pessoas. E vocês estão plantando, 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 plantando. Vai ter uma hora que vão começar a colher mais ainda, que eu sei que já estão colhendo, mas vão colher mais ainda. Então, que Deus abençoe grandemente a família de vocês, a casa de vocês, os negócios que prosperem, cresçam cada vez mais e que vocês possam ajudar mais pessoas, que eu tenho certeza que essas informações vão ajudar pessoas aí que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, viu? Parabéns. Com certeza. Pessoal, então, Valeu. se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like, vai aqui nas descrições, pega o Instagram do Matheus, vai lá,
segue ele e fala, Matheus, eu vim pelo Pode Ficar Rico Podcast. Só pra gente ter um filtro e saber, pra ele saber o grande potencial que o nosso canal tem, que vocês têm. Beleza? Então, Matheus, muito obrigado por tudo mesmo, de coração. Que Deus possa continuar abençoando você, a sua família, o seu negócio, a sua empresa. E que, cara, como o Evandro disse, você possa voltar aqui uma outra vez. Lembrando que as portas do canal sempre estarão abertas pra você. Tamo junto. Beleza? É isso aí, Pessoal, a gente Matheus. se encerra por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tamo junto.